Muy buenos días a todos. Muito bom dia a El Señor les todos. bendiga O grandemente en Senhor esta hermosa os mañana abençoe grandiosamente nessa formosa en la manhã, cual podemos na qual nós levantarnos, podemos nos levantar, darle gracias a Dios dar graças a por Deus la vida, pela vida, porque podemos porque honrar su nombre, podemos honrar seu glorificar su nome, nombre glorificar y seu podemos nome e podemos agradecerle por habernos agradecer colocado en a este Ele tiempo por tan nos ter glorioso, colocado neste en tempo este tiempo tão tan glorioso, maravilloso. neste tempo tão maravilhoso. No fue Não por foi escogencia uma de escolha ustedes ni mía, de vocês nem sino minha, fue su escogencia. senão que foi a escolha dele, a sua No podemos escolha. decir, Não podemos dizer ou yo porque estoy falar, vivo y eu estoy porque aquí eu estou vivo e eu estou y he aqui recibido e tenho el mensaje que nos ha recebido traído a mensagem que nos trouxe nuestro amado hermano William o Soto nosso Santiago, amado irmão William Souto Santiago, y que estoy colocado en este e tiempo. que eu estou colocado, Foi por estou minha causa. neste tempo, Não foi podemos por dizer minha isso. causa. Ninguém pode Mas dizer bien, isso. Pelo contrário, es un gran privilegio y una bendición. é um grande privilégio, uma bênção Desde que, antes de la fundación del mundo, desde antes da Dios fundação nos do colocó en este mundo, tiempo para recibir Deus nos colocou neste esas tempo buenas para nuevas, esas receber noticias essas boas que las novas, hayamos essas recibido notícias, que a y tenhamos que hayamos recebido visto e que eso que fue tenhamos señalado, visto isso eso que que fue foi apuntado, assinalado, isso que foi porque apontado, se apontou, se mostrou, antes de porque Dios cumplir antes lo de que Él Deus prometió en cada cumprir edad, en cada o que Ele dispensación, prometeu em cada fue era, em señalado, cada fue apuntado, fue dispensação, anunciado foi antes de assinalado, antemano. foi apontado, foi Y anunciado antes, de cuando antemão foi anunciado. E uno quando es partícipe a pessoa é de recibir as buenas participante, noticias partícipe de y receber as después de boas recibir notícias e depois de receber lo que fue anunciado, eso o lo que hace foi más que anunciado, isso bienaventurado, faz dela muito porque mais do que bem-aventurado, ese porque mensajero luego va esse a decir, mensageiro, depois ele vai dizer: estos escogidos de Dios, estos estes hijos de Dios, escolhidos de Deus, estes recibieron mi filhos de mensaje Deus, y receberam a recibieron minha aquello de mensagem lo cual e yo hablé. receberam aquilo do qual eu O sea, eso falei, lo ou hace aquilo do que una falei, ou persona seja, isso especial. te faz ou faz uma pessoa especial. Y por eso E é por es isso que hay é motivos, que hay motivos para há agradecerle. motivos, tem motivos Porque para imagínense agradecer. Porque que imaginem entre tantos seres que humanos, entre y tantos vamos seres mermando más humanos entre tantas e personas, vamos diminuindo dentro mais de todas entre esas personas tantas pessoas que dentre todas recibieron el essas mensaje del pessoas precursor, que receberam a mensagem do y otro precursor poco más de ahí e mais um recibieron el mensaje pouquinho de que ese poderoso receberam a arcángel, mensagem desse y poderoso todavía va arcanjo. reduciéndose, y que usted E sea todavia vai se reduzindo, un hijo de diminuindo, que Dios, você que seja haya um recibido filho ese de mensaje Deus, que tenha recebido que essa precursó la mensagem, segunda venida del Señor, que y que precursou a luego segunda vinda a do la Senhor e iglesia que novia, a la María depois espiritual, a le haya igreja traído las noiva buenas nuevas, Maria ese poderoso espiritual lhe arcángel, y tenha usted lo haya trazido as recibido boas también, novas, esse y que poderoso haya creído arcanjo, que eso. você também o tenha Van recebido e dos. tenha crido nisso. Y después Já la vão tercera, duas coisas. que E haya depois a recibido eso, terceira, que y lo tenha haya visto y lo haya recebido creído. isso, e eu Hermano, eso tenha lo hace una visto, tenha persona crido súper especial. nisso, irmão, isso te Ve faz que uma no es pessoa para super cualquiera especial. Vê que não é para esa qualquer um. promesa de transformación. Essa Es promessa un de grupo especial, dice el transformação hermano Branham en el é libro de um las grupo edades. especial, diz o Un irmão grupo Branham no especial. livro das Eras, um Un grupo grupo con especial. percepción profética. Um Que grupo puede com discernir percepção esa profética que palabra del pode precursor, discernir essa puede palavra do discernir esa precursor, palabra pode de ese discernir arcángel essa palavra y puede desse discernir entonces arcanjo cuando se e está pode cumpliendo, então puede verlo discernir quando se y está dice, esto cumprida, era pode se está tan cumprindo, sencillo. pode Y vê-lo ahí es que ou entra vê-la la e dizer isso é simplicidad de tão Dios, simples. de E lo cual aí hoy, entra a un día simplicidade como de hoy, Deus, da qual hoje, um fue dia como o dia de hoje, foi que empezó esa que serie de los sellos, começou-se que essa empezó série con dos selos num dia como Dios en hoje, que simplicidad, un iniciou domingo en la com mañana, Deus em y simplicidade, el um mismo domingo pela domingo manhã, e no predicó la mesmo brecha en la domingo tarde
pregou Y ya a el lunes, brecha el pela martes, el tarde, miércoles, e el na jueves, segunda-feira, na el viernes terça, na empezó a quarta, cumplir na el primer quinta, sello, na el sexta viernes começou-se com o primeiro llegó al selo, a quinto sello, sexta-feira el chegou no sábado el quinto sexto selo, sello, na sexta, o el sábado o domingo en la sexto mañana fue selo, preguntas y o respuestas, domingo pela manhã y foi después en la perguntas e tarde, respostas, e depois a la pela caída del sol, tarde, en la tarde na predicó el caída ou séptimo queda do sello. sol, pela tarde pregou o sétimo Luego el selo. lunes añadió, porque esa Depois, na partecita final, segunda, él deseó acrescentou, que se porque essa añadiera última partezinha al séptimo final, sello. ele desejou que se Veo, ya acrescentasse una isso nueva ao semana. sétimo selo. Vê, Ahora uniu ven já uma ustedes, nova semana. Agora y vejam cómo podemos ver vocês como que nós en podemos realidad ver que somos ese na grupo realidade ou especial na verdade nós que ha somos esse podido grupo entender y especial comprender todo ese que programa pôde divino. entender e compreender todo esse Ayer programa le divino. estuvieron enviando, Ontem estiveram me enviando uno ya ha ontem hablado de todo eso, pero enviaron uma anoche, pessoa, a gente justamente já anoche, falou de tudo isso, me enviaram à noite, un justamente pela extracto noite, de, me enviaram o um más bien era una extrato foto como de, captada de una bem pantalla melhor é de uma un, foto como debe ser fotografada chat, de ¿verdad? um De un chat. telão, deve ser de um chat, de uma Y conversa. le dijeron, mira, para que le muestres E al disseram, olha, ungido para allí que lo que mostres están para o diciendo. ungido Y aí dije, oye, o pues, que la estavam gente lo aprende. dizendo, e olha só, as Pero me pessoas puse a leer aprendem esa isso. parte ahí. E eu fiquei lendo Para essa empezar, esa parte persona aí. no tiene que, bueno, Para lo começar, hace essa por, pessoa não tem, vamos a mas decir, bom, quizás ela para que faz sepa, isso, vamos a decir. bom, talvez Pero para ya que eu eso se saiba, sabe vamos que falar assim. siempre Mas já se colocan sabe disso, que sempre extractos se y todo para, colocam ou colocam extratos e tudo para para justificar su incredulidad. justificar a sua Y incredulidade. ya que lo E vieron anoche, pues já mira, que pues, leram ahí fui à dirigido para noite, hablar algo, vejam aí, eu fui porque ven dirigido ustedes para falar algo como na la noite, misma porque palabra, vejam entre vocês tantas cosas que como a ponen, pero própria palavra, entre como el mismo tantas coisas mensaje que põem ou que são colocadas, lo mas como colocan, a mesma va mensagem más bien a para colocam bem melhor señalar que eso no es para correcto. assinalar, mostrar que isso Cuando não é correto. lo que el Hijo de Quando Dios está buscando es o que que o esa Filho de palabra Deus está se cumpla, buscando é que essa no palavra se atacar cumpra, algo para que no se não cumpla. atacar Si lo algo que ou uma deseamos son coisa las para que promesas, não se cumpra, se o que si nós lo que desejamos deseamos são es as preparar, promessas, se o que nós pues desejamos é nos con eso, preparar. ni la persona que lo lee, Pois ni la com persona que isso, lo nem coloca a se pessoa está que lê, nem a preparando. pessoa que Más bien se hace coloca isso daño está ella se misma, preparando. Pelo contrário, porque está el escogido de causando-se Dios um lo que se dano para si enfoca mesmo, um mal para si mesmo. es Porque os en esa escolhidos de Deus, o que preparación eles focam de su é vida nessa preparação que eles se para enfocam obtener na su sua cuerpo vida, da eterno. sua vida Ese es para el blanco, obter o seu esa es la corpo finalidad. eterno. Esse é o ¿Y alvo, cómo se logra essa é a eso? finalidade. Recibiendo E como aquello se de lo cual consegue fue isso? prometido. Recebendo aquilo para o Recibiendo el qual foi sacrificio de Cristo en prometido, la cruz del recebendo Calvario en aquilo la que foi primera venida. prometido, recebendo o Era sacrifício recibir de las Cristo na promesas que cruz do habían sido Calvário na hechas, primeira vinda, de que había era un receber cordero as promessas que tinham sido que iba feitas a de que quitar el havia, pecado del existia mundo, um un cordero cordeiro que iria perfecto. tirar o pecado do Cuando mundo, um llegó, cordeiro perfeito. muchos E quando chegou, más bien lo muitos, rechazaron, lo criticaron, porque pelo no era la contrário, forma provista por rejeitaram, ellos criticaram, para que porque Dios não cumpliera era a esa forma promesa provista que por tanto eles habían para que hablado Deus los cumprisse profetas. essa promessa que Cuando la tantos cumple profetas tinham de forma falado. tan E sencillo, quando ele a cumpre entonces como a ahí cumpre de uma forma tão tropiezan simples, então aquellos aí para los cuales también tropeçam son aqueles para ordenados. os quais Tropiezan en la também palabra, são dice, ordenadas para essas los cuales pessoas, también tropeçam fueron na ¿qué? palavra e para Ordenados. o qual também O sea foram que que ordenados. ya hay Ou seja, una que predestinación, já vean há ahí, para esa uma persona. Y tienen que predestinação, verla, vejam aí, para essas porque si no, ¿cómo pessoas. se E va a tem cumplir la que palabra? havê-lo, ¿Cómo se va existir lá, a porque cumplir la senão como é escritura? que vai se cumprir a Y palavra? miren Como é que vai se cumprir a cómo escritura? un E olhem, extracto tan bello y tan perfecto como que num dice que extrato no lo tão pueden ver, belo e tão perfeito, no e lo pueden entender, Deus não podem ver, não podem entendê-lo, e a pessoa diz, não le, podem entendê-lo, não podem ¿dónde fue vê-lo, leem. Onde que foi lo enviaron? Ah, mira aquí. que o Pensé enviaram? que lo Ah, tenía aqui acá. Dice, está. mire el Eu extracto pensei que eu del tinha aqui. 81. Olhem o extrato de 81. Dice el hermano William en el mensaje Diz enfrentando o la irmão realidad. William. Na La final mensagem trompeta es el enfrentando mensaje a final de Dios. realidade. A La trombeta final final trompeta é es a el mensagem mensaje que les final estoy de Deus, a anunciando. última mensagem de Deus. É a mensagem que eu lhes estou anunciando. ¿Qué dijo el hermano Branham? O Que que el falou o arcángel irmão Gabriel Brana, anunció, tocó la que o primera arcanjo Gabriel venida del anunciou, Señor. La tocou anunció. a E primeira ele diz vinda que do tocará, Senhor, anunciou. E ele la diz que segunda venida. tocará, anunciará a segunda Ven que vinda. no lo pueden entender. Y Vê entonces que não dice, podem entender irmão isso, então e amigo dizem, que nosso amamos, irmão diz, e e que amigo a quem amamos, va a venir e quem
va a vai regresar vir, con los de la sexta dimensión. ele vai regressar, Pelo qual eu voltar vou ser com os o da primeiro que sexta eu vou ver. dimensão, e eu vou ser o primeiro que E vai vê-lo, Él va a decir, e recibieron ele mi vai mensaje, dizer: que yo receberam anuncié, minha mensagem, que y eu aquí están con anunciei, cuerpos eternos y glorificados. e aqui estão com Este corpos mensaje que eu eternos e traje glorificados. era el que Esta preparaba a la mensagem que iglesia eu novia para trouxe recibir la bendición. era a que preparava Todo a es igreja sencillo. noiva para receber as Dice, bênçãos. después Tudo é de este simples. mensaje, E no diz: viene otro mensaje para depois esta desta generación. mensagem não vem Claro outra que no viene mensagem otro para mensaje. esta Que diga geração. que hay Claro otro que não mensaje, vem outra está mensagem. erróneo. Aquele que disser que diga outra Es mensagem como está fue los días de errôneo, Noé. errado. Después del mensaje de É Noé, tal no como foi apareció nos dias otro de Noé. profeta para Depois da profetizar, mensagem de Noé, não para predicarle apareceu a outro aquella profeta generación. para Después de profetizar-lhes, aquel para último pregar mensaje que aquela Dios geração. envió a Depois través del daquela profeta última Noé, mensagem la que Deus puerta se enviou cerró através do profeta para aquella Noé, generación, a y vino el porta juicio se de Dios fechou sobre para todos los aquela incrédulos. geração e veio o juízo de Vean que Deus sobre después de todos ese os mensaje, incrédulos. Vejam se cerró la que depois dispensación de la dessa gracia. mensagem fechou-se a Hasta ahí dispensação llegó da graça. esse mensaje, Até aí chegou essa proclama, essa mensagem, esse anúncio essa da venida do proclamação, Senhor. esse anúncio da vinda do Ahora ven Senhor. ustedes que eso está Agora más vejam claro que el vocês agua, que isso porque está eso fue lo que puso la mais persona claro que lo do puso que en a el chat. água, porque isso Esto foi está a más pessoa claro que que o el pôs, agua. o pôs no chat, na conversa. Isso Exatamente está assim. mais claro Está que mais a água. claro que el Respondeu agua. assim a pessoa. E aí, Exatamente assim, está mais claro lo que do yo que a comencé a água. hablar esta mañana. E aí o que eu Não lhe dá comecei a motivo de ler, irse a um a rincão falar e nesta chorar, manhã, isso não lhe de dá, alegria, isso de não te dá gozo, motivos para ir num porque cantinho pessoas que chorar leem de lo alegria, mismo de regozijo, não porque entendem pessoas que leem el a mesma programa coisa não divino, não entendem. entendem essa O palavra, programa não la divino não compreendem. entendem essa E são palavra, pessoas que não se a estão compreendem. identificando já E são como pessoas los que se van a estão, que quedar já para se la estão gran identificando tribulación. como E aqueles isso que hay que vão hablarlo, ficar para a claro, grande tribulação. porque Isso vean tem que ser ustedes, falado esse claro, grupo claramente, porque que vejam estaria vocês, recibiendo el cumplimiento esse de toda essa grupo que palavra, estaria recebendo o esse cumprimento grupo de toda que essa vai a ser palavra transformado. é o El grupo que entendió vai el ser mensaje del transformado, o precursor, grupo que y el entendeu grupo a que mensagem do entendió las buenas precursor nuevas, e o el grupo anuncio, que la entendeu as trompeta boas que novas, sonó, o ese poderoso anúncio, a arcángel, trombeta esse que grupo soou, esse poderoso es arcanjo. el que Esse será grupo transformado. Aquí é hay o un que grupo. será transformado. E em América Aqui Latina tem tem um um grupo. E na Pero América vean Latina ustedes, tem um grupo, El hermano mas Branham vejam fue tentado allí en vocês, aquella ocasión. o irmão Brana foi E isso, tentado lá aí naquela ocasião, tela que naquele cortar momento, e isso porque lo que tem está muito haciendo pano el para diablo ser hoy cortado aí, es porque o que o tentando con la diabo misma está palavra. fazendo hoje é tentando com a Pero mesma, com a Dios própria no es payaso palavra. de nadie, Porém, ni está para cumplir Deus não é los juegos de palhaço de nadie. ninguém, não está E para mientras cumprir os joguinhos de esto sigue, ninguém. que E aparentemente enquanto não isto passa nada, continua, que es que aparentemente não todavía acontece dentro del grupo hay nada, personas é que hipócritas todavia que están dentro do dentro grupo que tienen que existem salir. pessoas hipócritas que estão E dentro que têm de sair. Hay E que dar tiempo tem para que ellos dar también, tempo porque la para promesa eles também tem que se dar tempo, que porque a Dios promessa estará cumpliendo en medio de la que iglesia Deus estará es cumprindo no meio da solamente, igreja exclusivamente para los é escogidos. exclusivamente E a glória de Deus para os tampouco se vai estar escolhidos, e a manifestando glória de Deus tampouco vai se para estar esse grupo de manifestando para esse grupo de Quando Jesus incrédulos. vai ressuscitar Quando Jesus aquele- foi aquela ninha, ressuscitar ele os aquele, sacou fora. aquele menino, Saiam menina daqui. ou ou menina, ele os tirou fora, os expulsou, fora. saiam daqui, porque para fora. Deus não hace Porque espetáculos para Deus nenhum não faz incrédulo. espetáculo Agora para vai nenhum chegar já uma incrédulo. parte, uma etapa, Agora já vai em chegar numa donde parte, numa aí etapa será onde todo já lo aí que já será visto aí foi visto tudo por el reverendo William Branham na visão o de que la foi carpa, visto pelo reverendo que William já se Branham na verá visão da carpa, el resultado que já se verá o de las personas que resultado entravam e saíam. das pessoas Aí que sim que entravam muitos e de que los que estavam saíam, adentro, e aí sim que muitos creyentes daqueles del que mensaje del estavam hermano dentro, Branham, creyentes crentes del da mensaje mensagem do del hermano irmão William, Branham e pero crentes da mira, mensagem do irmão William vão dizer, era mas certo. olha só, verdadeiramente Pero era antes certo, era disso, verdadeiro, era não se vai verdade, fazer nada era certo, mas até que antes esse disso não último vai salga. se fazer nada até que esse Recuerden último que saia. En las edades dice Lembrem-se de que que nas la eras cizaña diz juntada primero. que o joio é juntado primeiro E o luego, joio. Diz nas el eras e depois o Edades rapto. sin gritar creo que es. Nas eras sem editar, eu creio que é nela. Ahora ven ustedes que Agora não vejam vocês que se va a llevar a não cabo algo físico não vai se para realizar complacer algo físico a los incrédulos para para que crean. satisfazer os Se está incrédulos llevando para el que milagro más eles grande, creiam. que es la palabra Se está revelada. realizando o milagre lo están maior vendo. que é, se está fazendo o milagre maior Pero que é a nosotros palavra sí estamos revelada e vendo. não a Estamos estão vendo, recebendo. mas nós sim a estamos Y vendo, a estamos vendo el recebendo cambio. e estamos Porque vendo a isso é mudança, alrededor porque dessa isso palavra, é
ao redor dessa palavra, ao redor dessa palavra, ao redor dessa palavra, e aí vai o círculo, uma roda dentro da roda, e isso continua operando, obrando na sua vida até aqui. Mas o que foi que aconteceu aqui? Eu estou fazendo isto, mas deixa eu ver isso de novo. Mas olha, surgiu. Falei algo e surgiu, porque já está sendo falada uma palavra na boca de um escolhido adotado. Por várias ocasiões, o irmão William coloca adoção e transformação e ele camufla aí certas coisas, ele faz uma camuflagem, mas vejam vocês que para realizar a obra que se estará realizando ou fazendo, já para esses dias antes da ressurreição, esse povo já terá esse poder. Por quê? Olha, somente para poder ver, só para poder ver aqueles que vão ser ressuscitados, algo tem que ter primeiro nessa pessoa, algo tem que ter acontecido nesse escolhido. Primeiro tem que ter acontecido algo nessa pessoa, nesse escolhido. E ele dizia, e se não houver alimentos por esses dias, o criaremos. Agora, se tu tens um corpo eterno e glorificado, para que tu precisas criar comida para comer? Ainda que mesmo que nesses 30, 40 dias, já com corpos eternos e glorificados, se tiver que criar comida para aqueles que vão ficar e deixar alimentos físicos para eles, nós vamos fazer isso. Vamos fazê-lo, ou seja, que tem um trabalho aí, um labor, porque os vamos deixar bem preparadinhos para que passem pela tribulação. Diz que apareceram aos familiares lá. Agora, aqui também se vai aparecer aos familiares e certamente vão dizer ou falar, eu te falei que tu ficasses com a boca calada, mas mamãe, mais papai, mais irmão, mais irmã, mais filho, como tu conseguiste isso? Me dá disso, me dá, eu não quero ficar. E aí vem o choro e o ranger de dentes. Eu te falei. E tão mal isso quando dizia o papai para a pessoa, não trepes aí que tu vai cair. Não trepes aí, a pessoa trepava e caía. Eu te falei. E o pai às vezes dava uma surra para completar, ainda dava um surro. E dava uma surra, dava uma raquetada. Mas vejam vocês, esse tempo será um tempo onde os escolhidos de Deus terão esse poder. Agora, vejam vocês, onde é que estava? Que eu estava, era no do joio, sobre isso, no do joio. Sim. Em eras 330 nas eras. O grão de trigo que chegou a ser uma planta para colheita, se tornou uma planta para colheita, é o registro da igreja, e escreve o trigo. E assim como nem toda a planta de trigo é grão de trigo, e como nem toda a planta é utilizada ou usada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda a igreja é a noiva, nem tampouco lhes dá vida eterna para a igreja inteira toda. Ou seja, nem todos aqueles que vinham crendo na mensagem, nem todos são a noiva, nem todos iam ser transformados e raptados. Tinha que vir um tempo de separação, um tempo de segregação. E como iria chegar? Da mesma forma que sempre veio a palavra e o efeito dessa palavra quando é falada em cada era e em cada dispensação. Acontece e ocorre com a palavra sendo falada. Mas uma parte dela é juntada ao folir no celeiro e a outra parte reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. Ou seja, que todas essas pessoas que não creem
naquilo que Deus prometeu, ou seja, não creem no cumprimento do que Deus prometeu, que não fiquem preocupadas, porque não vão nos ver, porque vão estar num outro lugar que não é o milênio reinando. Ou seja, vamos descansar deles por 1000 anos e do que resta desse tempo e dos 3 anos e meio. Por que eu falo deste tempo? Porque se supõe que você já esteja aí dentro sem escutar outras vozes. Ou seja, que desde já, mesmo que nós os amamos e lidamos com eles, tratamos com eles e tudo isso, você não está suposto a seguir escutando e lendo todas essas coisas. Já desde já você já tem que praticar, que os vai deixar de ver por 1000 anos. Eu não estou falando que deixe de falar com eles, e nem que os deixe de amar, nem que deixem de tratá-los com amor e todas essas coisas. Eu estou falando no campo, na esfera espiritual. Porque a promessa que Deus tem para nós é para aqueles que estão recebendo esse ensinamento sob carpa e mais ninguém. Não, olha o que dizem aqui, olha o que dizem lá ou acolá. Eu sei que tem muitos que fazem isso para que melhor olham e vão ver como é que estão indo, andando. Olhem, nós já sabemos por onde nós vamos ou estamos e para onde vamos e para onde eles vão. Já sabemos. E para onde, mas não fique perdendo tempo em buscar e em ler. É uma recomendação também que eu lhes dou para vocês e também para o irmão que nos enviou isto e a irmã, a qual eu amo muito, e ela certamente queria compartilhar. Ela é Paula, a esposa de Jean Del Corto, pois eles, como casal e ele como pastor, devem se cuidar e, pelo contrário, focar-se em se preparar com seu grupo para a transformação. E tudo isso, pois bem melhor a gente já vai identificando essas pessoas e bem melhor se cumpre a palavra que disse o irmão William, que os escolhidos iriam ver essa separação, iam ver quem é trigo, iam ver quem é joio pelas suas obras. Ou seja, aqui, mantenham-se focados no alvo, o seu alvo, não o alvo de outro, seu alvo, teu alvo, que é a sua transformação ou tua transformação. Diz, reservada para a segunda na segunda ressurreição, e outra parte que é conhecida como palha queimada no lago de fogo. Isso é exatamente o que disse João Batista e também Jesus. João disse que o trigo seria juntado no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17. Jesus disse, recolhei primeiro o joio e depois recolhei o trigo. O movimento ecumênico juntará as igrejas, joios, porque o joio tem que ser juntado em primeiro lugar. E mesmo que seu fim a ser queimado, elas não são queimadas quando são juntadas, senão que são reservadas para um tempo futuro, o qual é no fim dos 1000 anos, ou seja, a segunda ressurreição. Mas já, uma vez que o joio já foi juntado, o rapto pode acontecer. E isso começa por dentro, isso começa pela casa, porque vejam, tudo começa pela casa. O juízo, as bênçãos, tudo começa desde a casa. Depois, vejam, vai se estender para o mundo, porque a terceira etapa diz que é para a noiva. Agora, vocês fixaram-se que quando começa a dizer que a terceira etapa é para os que estão eternamente perdidos é para a igreja, que são as fátuas, e é para a noiva, mas será para a noiva. Prestar atenção nisso, vejam aí como tem uma ordem aí, do qual isto que nós lemos disto, tem um outro ângulo para que possam entender essa escritura. Agora vejam vocês como, de que forma, o que Deus está realizando, fazendo neste tempo, o faz de tu a tu, de indivíduo para ele ou a ele, de ouvido a ouvido, ou de ouvido a boca, ou seja, ou de boca a ouvido.
E de ouvido a ouvido também, porque se fala e ele escuta, e ele fala e a pessoa escuta e a gente escuta. E é algo entre família, familiares. É algo que não havia completamente cumprido nas eras passadas, não se tinha cumprido. Na mensagem que a intitulou no princípio não foi assim. Ele diz, a visitação de Deus era onde? A visita de Deus? Pessoalmente. A visitação de Deus era onde? Pessoalmente. Ele vinha ao jardim do Éden. Não é essa mesma promessa que nos fez o Senhor, que no jardim do Éden, na era da pedra angular, ele estaria presente? Aí é que ele estará nos visitando e falando conosco, e nós podemos falar com ele. E até mesmo podemos fazer todas as perguntas que queiramos fazê-lo desde o profundo do coração e sentar para ouvi-lo, a ele falar e ele responder de acordo com a pergunta e a intenção do nosso coração, e a gente falar tal como falaram os caminhantes de Emaús. Com razão ardia nosso coração, vê? Ardia em fogo quando nos falava a palavra. Não havia necessidade, então, de fazer perguntas pessoalmente, senão que diretamente do coração para Deus, e Deus, pela sua palavra, nos responderá todas as perguntas. Faça a prova e você verá. Não tem acontecido isso? Que eu tenho essa pergunta, e vem em uma conversa ou em um estado, e sai e é respondida. Olha onde se cumpre tudo isso. Olha só, mas como? Será que ele me escutou? Será que ele me viu que eu anotei aqui um sinal de pergunta nisto aqui que eu estou escrevendo, coloquei um sinal de interrogação e deixei em branco aí, ele vem e me diz? Isso é pessoalmente. Te respondeu. E muitas vezes dá uma volta, fica pensando muitas coisas. Para responder uma pergunta de um escolhido de Deus, dá toda uma volta. E a pessoa diz, mas por que toda essa volta que ele deu com tudo isso aqui para terminar falando isso? Pois é que tinha uma alma clamando por isso. E ao melhor isso você já tinha entendido isso. Mas por causa dessa pessoa se repete, até que vá calando, fazendo um calo profundamente. Diz uma parte no selo que diz que penetre. Diz, eu não quero ser duro com isso, mas eu quero que seja algo que penetre. E tem uma outra parte que diz que bata assim como num prego. Bater assim bem forte para que entendam. Porque a bênção e a satisfação de um profeta é quando o povo consegue entender, é quando o povo consegue compreender o programa. E ele dizia, se eu pudesse me meter dentro, o irmão Branham aí, para agarrá-lo, forçá-lo, diz, mas não posso, porque é individualmente, é individual. E bem melhor a pessoa, o que ela tem que dizer é, Senhor, me ajuda, abre o meu entendimento, abre minhas escrituras, eu quero receber as promessas. Eu não quero ser catalogado como um daquele tempo que combateu, que falou contra mal do teu programa. Pelo contrário, eu quero ser um dos que recebeu toda essa bênção, ou essas bênçãos. E essa é a posição que deve ter cada ser humano, que cada ser humano tem que assumir. Agora tem algo muito importante no qual, quando estiveram mais adiante, mais na frente, viram a uns seguidores de João, e deles falaram, nem sabemos, eles falaram, nem sabemos que existia ou havia Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, foram discípulos do precursor. Não diz nada, não fala nada desse grupo que esteve recebendo e ouvindo a mensagem do precursado. No tocante, ou enquanto a esse tempo mais adiante, mais lá na frente, ou seja, os que depois se deram conta, perceberam, por exemplo, aquele que disse verdadeiramente este era filho de Deus, foi
foi o centurião. Para esse não houve oportunidade para esse. Ou seja, que o grupo que Deus tem reservado, depois que os escolhidos recebam a bênção e fede rápido, será o grupo que fica, que resta do nosso precioso irmão Branham. Porque eles não têm blasfemado nem blasfemarão ao Espírito Santo. Do Espírito Santo, eles, bem melhor, eles o receberão tal como foi precursado pelo reverendo William Branham. Eles receberão esse Espírito Santo encarnado. E para eles é a promessa também de transformação. Mas para os outros não se diz, não se fala que receberam oportunidade. Até mesmo mais além, mais acima do precursor. Talvez muitos deles os minimizam, diminuem eles, porém aí tem uma parte da noiva também, aí nós os reconhecemos e estamos orando por esse grupo, o reconhecemos que Deus lhes abra logo o entendimento em breve para que se complete esse número de escolhidos de Deus, porque não será nenhum a mais, nenhum a menos. Agora, qual é? Me passaram aí. Agora vejam vocês como este é o dia. O dos selos, os selos. Essa é a página 216, e aí estavam com a mesma contenda, a mesma briga que tem hoje, mas quando veio foi algo muito raro, diferente. Ele chegou completamente contrário àquilo que eles pensavam, mas veio de acordo com a palavra. E eles não conheciam a palavra. Deixem-me dizer isso bem claramente para que entre bem. Eu quero que entendam. Isso é o que acontece convosco hoje. Não conheceis a palavra. Agora vejam quando é falado por um profeta, quando é falado por um profeta, a palavra para que o povo entenda, ele tenta de dizer as coisas de uma forma, de um jeito, mas tampouco pode falar mais daquilo que ele deve ou pode falar. E com aquilo que ele fale, aí já esse grupo vai entender, não os outros. E aí continua dizendo, Jesus disse, podeis discernir, fazer a diferença. Este extrato 2:16. Eu creio que era um dos que também, porque desde lá de cima ele vem falando certas coisas importantes aí. Nós podemos tocar algo hoje nisso também. Vejam, Jesus disse, podeis discernir os céus, mas os sinais dos tempos não podeis discernir. E lhe disseram, temos a Moisés. Rapidamente temos aqui a Moisés, temos a lei, temos os seus livros, temos os livros, temos tudo isso, todas essas coisas. E ele lhes respondeu, se houvesse escrito em Moisés, se tivesses conhecido Moisés, terias me conhecido. Eles não conheciam Moisés e por isso não conheceram a ele. Apenas conheciam um credo que eles tinham fabricado. Vejam. Agora, tudo isso é o que está se cumprindo já numa escala maior, mais elevada neste tempo final. Assim que Deus tem obrado, operado, opera e sempre operará da mesma forma, do mesmo jeito. E quando vai fazer algo grande, ou vai cumprir de uma forma simples. Maior, mais simples. Maior, mais simples. E aí a simplicidade, aí é que todos errem, ou erram na simplicidade. Erram. Com Y, erram, porque é
É a simplicidade que o faz grande. Deus se faz simples para que os simples o entendam. Damos graças a Deus por este dia, damos graças a Deus pela sua simplicidade, damos graças a Deus por nos ter colocado neste tempo e que nos tenha colocado em cada um de nós, tenha colocado essa percepção profética para poder entender, compreender, poder ver a Ele, poder vê-lo, poder falar com Ele, poder fazer perguntas para Ele também, poder ter o companheirismo com Ele, porque a Ele lhe agrada. E isso desde o Éden, ter companheirismo com seus filhos, falar com eles, compartilhar com eles, ter as vivências dele, passar pelas coisas que eles passam, ser um deles. Deus os abençoe, Deus os guarde, e em frente neste tempo final, agarrados da palavra, servindo ao Senhor todos os dias de vossa vida, conhecendo que existe um programa de que você faz parte desse programa e que estamos marchando, caminhando nesse programa. Graças a Deus por nos colocar neste tempo. Graças a Deus por ver a simplicidade de Deus. Graças a Deus por ver o sétimo selo. Graças por poder recebê-lo, poder crer nele, aceitá-lo e receber esse ensinamento que é o que ele nos está dando, que é a fé de Rabi. E como diria o nosso irmão William, tão simples assim. Agora entendem mais essa palavra, que em quase todas as mensagens no final ele dizia em uns parágrafos no final, tão simples assim. Com razão, ele o faz tão simples como isso, tão simples assim. Ou seja, seria tão simples como isto. Que Deus abençoe, Deus os guarde em frente neste dia, que Deus abençoe este dia com bênçãos do céu e da terra. E derrame abundantemente, sobreabundante na palavra e também em tudo aquilo que vocês necessitam, precisam, tanto espiritualmente como físico, no espiritual e no físico. E que se você pede ou pedir hoje cura, Deus a dê, Deus te dê. E o que você peça, Deus te dê. Creia de todo o coração. E pode acontecer no minuto, no segundo que eu disser ou que eu diga, ou no minuto que vai passar, ou na meia hora, em uma hora, ou no dia, ou no mês. Mantenha-se pressionando nisso, porque quem está falando é um escolhido, e Deus escuta os seus escolhidos. Portanto, essa palavra tem que se cumprir. Não talvez, ou melhor, ou não sei, tem que se cumprir. Creia e fale com fé, crendo que aquilo que você fale ou fala, Deus vai responder. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Isso é Deus em simplicidade, no mensageiro e nos escolhidos. Esse é o tema. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Deus os abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez na primeira atividade dominical.